verbas? Em primeiro lugar, Fabíola, a gente precisa lembrar que nós estamos falando de dinheiro meu, seu, nosso. É dinheiro do contribuinte. A gente entrevistava há pouco o Boris Casoy e você, Fabíola, pediu a ele para carimbar algo da conjuntura atual com o velho bordão, o antigo bordão do Boris, que isso é uma vergonha. O orçamento da União se tornou uma vergonha. Ao longo dos últimos anos, ele foi sendo desvirtuado desde 2015. Emendas de parlamentares se tornaram impositivas, portanto, o governo é obrigado a executá-las, primeiro as individuais, no governo da Dilma, depois no governo do Michel Temer também, as emendas de bancada, depois com o Bolsonaro veio o orçamento secreto, virou uma casa da mãe Joana, o orçamento da União. Agora está se travando um debate sobre a necessidade de colocar um freio nisso tudo. E o Lula disse, dias atrás, que não se conforma com o fato de que o Congresso Nacional sequestrou verbas que o governo federal deveria executar. Fez isso por meio de emendas parlamentares opacas, impositivas. E aí você descobre, nesse meio tempo, que o Palácio do Planalto também está enviando lá suas emendas PIX para prefeituras companheiras, prefeituras amigas, meia dúzia de prefeituras beneficiadas com 1,4 bilhão de reais liberados assim, dessa maneira, na galega, meio sem transparência. Nesse momento, se você descobre isso, quando você está tendo esse debate, o Supremo suspende a execução das emendas, força o debate. Aí você descobre que o presidente da República também está beneficiando os seus parceiros, os seus amigos. Aí o Lula perde o nexo no meio dessa guerra que ele está travando com o Congresso. Ele tenta reaver parte dos 50 bilhões de reais que são distribuídos aí anualmente a municípios que os parlamentares querem beneficiar e fazem isso de qualquer maneira, sem transparência, com emendas secretas que sobreviveram ao fim do orçamento secreto, ao suposto fim. Então fica o presidente sem nexo. E a República não pode ser assim, Fabiola. Estamos falando de dinheiro público, como disse. Quando você privilegia, por exemplo, aqui neste caso, 4 municípios de São Paulo e 4 municípios do Rio de Janeiro. O Lula resolveu privilegiar esses municípios. Aí você vai verificar, eles estão longe de ser os municípios que têm piores indicadores econômicos e sociais. Há outros municípios, a reportagem, inclusive, traz 2 deles do Nordeste, cujos indicadores são muito mais precários, pediram dinheiro e não receberam. Então, quando você trata de maneira desigual os municípios, dá nisso. O dinheiro é distribuído para amigos em detrimento de outros municípios que precisam mais. Então, isso tudo é uma vergonha, Fabiola. E o Lula perde o nexo quando se descobre que ele está fazendo mais ou menos o que fazem os parlamentares. Uma proporção menor, 1,4 bilhão, mas isso é o que se descobriu aqui. Pode ser que tenha mais. Então, fica a impressão de que o presidente quer moralizar o orçamento, não porque está insatisfeito com a má aplicação dos recursos, mas porque está com ciúmes dos parlamentares. Gostaria de retomar ele o direito de distribuir como bem entender os recursos. Não pode ser assim, é de fato uma vergonha, e o presidente não fica bem posto no debate no momento que está se discutindo a moralização ou uma divisão mais equânime do orçamento, que, como disse, é dinheiro nosso, Fabiola. Que Lula deve responder a isso, Thales? O que você acha, né? Porque na reportagem eles falam que, na verdade, o Lula recebe líderes, eles trataram como uma coisa normal. A gente sabe da proximidade de Lula, né, com as suas relações políticas, por exemplo, o Edinho mesmo é uma pessoa muito próxima, né? Mas isso justifica, e até quando a gente vê o vídeo completo da reportagem da Andresa, eles até pegaram nas redes sociais. É tudo tão descarado, né? Porque eles falam, olha, tá vindo muito dinheiro para cá, porque o Lula tá mandando muita coisa para cá. No que isso prejudica o próprio governo Lula? Prejudica o país, né? O caso é o seguinte: primeiro, parabéns a Andresa, a Júlia pela matéria, uma bela matéria, redonda, com informação, com pesquisa, com muito boa, ouvindo o outro lado. Agora, o que essa matéria está mostrando é que quando as emendas, a distribuição das verbas, das emendas parlamentares viram um salve-se quem puder, todo mundo perde a razão, todos os envolvidos perdem a razão, inclusive o próprio governo. Então, perdeu-se a razão, perdeu-se a lógica completa e o respeito, a ética na distribuição das emendas parlamentares. Esse é que é o problema
que está mostrando essa matéria. Precisa ser retomado o fio da meada. A questão das emendas parlamentares precisa sofrer uma mudança radical. E é isso que eu acho que o Supremo está fazendo. O Supremo está cumprindo o papel dele de resolver as grandes crises institucionais entre os poderes. O Congresso está exagerando nessas emendas parlamentares, e o governo também entrou no salve-se quem puder, pegando ali para os aliados mais próximos do presidente. Tem que botar um freio nisso. E qual é o freio que o Supremo está discutindo? Não é a quantidade de emendas, como o Lula chegou a falar, essa quantidade, não sei, como o governo está preocupado em diminuir a quantidade de emendas. Não é a quantidade, até as emendas parlamentares, elas têm seu sentido, elas têm um sentido de distribuir para os municípios uma verba que o planejamento federal não pensou. Então, ela tem a sua importância. Agora, precisa ter transparência. E é isso que o Supremo Tribunal está fazendo. Está querendo cobrar do Congresso e do governo transparência na distribuição das emendas parlamentares. Isso é fundamental. Agora, o caso das comissões, por exemplo, das emendas de comissão, mas havia o orçamento secreto que o Supremo já deu uma barrada, acabou com o orçamento secreto, eles levaram para as emendas PIX, o Dino está lá com o apoio unânime dos ministros do Supremo, dizendo, eu quero transparência na distribuição dessas emendas PIX, e se não tiver transparência, está suspenso. E também está cobrando das emendas de comissão. As emendas de comissão são mais um pouco transparentes, na medida em que elas são votadas entre todos os membros da comissão. Mas o que está se vendo é que parece que há demandas direto das presidências da Câmara e do Senado para as comissões que são atendidas sem passar por uma votação geral. Ou passando por uma votação geral, mas já incluídas lá como aqueles jabutis das votações em plenário. Então é isso. Está um descontrole, e o descontrole leva um salve-se quem puder, e esse salve-se quem puder compromete